Mudo. Agora acho que foi, né? Tava mudo aqui, a gente tava dando boa noite. Tivemos um problema aqui no início aqui, eu apertei um trem errado aqui. Mas agora acho que foi, né? O áudio, né? E eu estava falando, dando boa noite aí, inicialmente para a família Almeida, né? Érica e Excelso Almeida, e que é bom ver, entre aspas, ver novamente a Érica aqui, né? Que estava um cadinho sumida. Bênção pura. Bênção Nossa pura. também amada Leide, né? Leide Mara. E Santa Josi também. Boa noite a todos também. Tinha dado boa noite, mas estava mudo. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje estamos na nossa semana 11, com tema com todas as letras. Então, para quem está interagindo pelo chat, né? Todos bem-vindos. Aqueles também que ou não preferem não se identificar, ou que também às vezes tem pessoas que não conseguem escrever no chat, também sejam bem-vindos. E nesse momento vamos para o momento do quebra-gelo dessa noite. E o quebra-gelo dessa noite é: diga palavras que representam o que você sente por saber que o Deus que começou o mundo como Alfa estará lá no final como o Ômega. Vou repetir a pergunta. Diga palavras que representam o que você sente por saber que o Deus que começou o mundo como o Alfa estará lá no final como o Ômega. Resumindo, qual o sentimento que vocês têm em palavras, né? O que vocês sentem em saber que Deus, que está desde o início, que é o Alfa, e que estará lá no fim, que é como o Ômega, né? Nosso Deus. Qual o sentimento que isso traz para vocês? Saber que o Alfa e o Ômega, ou seja, saber que Deus, que está no início e no fim, está presente. Qual o sentimento, né? Uma palavra que represente esse sentimento para você. É isso que o quebra-gelo dessa noite vem nos comunicar. Dando boa noite aí também para Cida Longo, também dando boa noite para todos. Santa Assunção também. E Rosângela, boa noite. Agora a Rosângela, eu não sei se é a Rosângela e Mari ou se é a Mari no celular, né? Ou no aparelho da Rosângela. Eu acho que são as duas juntas. E a Rosângela tá dando felicidade. Pra quem? Ah, tá. A felicidade é... Eu sei o que ela sente. É o quebra-gelo, né? Ela fala de felicidade. E Luiz, o que você sente? Qual o sentimento que você tem? Seguindo nessa linha, né, de felicidade, eu vou por tranquilidade. Quase colinha com a Josi. A Josi acabou de falar aqui alegria, tranquilidade. A Rosângela também concordou. O Luiz também falou sobre tranquilidade. Bom, eu vou falar com vocês alguns sentimentos também. Que saber, né, que o Deus começou o mundo, né, como Alfa, estará também no final como Ômega. O que se representa esse sentimento para mim também. Também representa para mim alegria, também confiança, me traz também paz, me sinto também abençoada, e também eu penso que é um privilégio, né, sabermos que Deus estará sempre presente. Esse é os sentimentos que me vêm assim à mente ao saber que ele é o Alfa e o Ômega. E falando sobre Alfa e Ômega, que é o nosso Deus que é o princípio e o fim, né, que está sempre presente, nós vamos nessa hora meditar na letra do louvor Alfa e Ômega de Asaf Borba. Tu que estás assentado
Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia, pelo Teu amor, Pai, e Tuas misericórdias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, esse trabalho aqui do PGM, Pai, que vidas possam ser alcançadas, Senhor, através, Pai, desse trabalho online que nós estamos fazendo, Pai, pois tem alcançado, Senhor, pessoas, Pai, que normalmente não estão, Pai, no presencial, Pai, e hoje podem estar tendo essa oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de sentir a Tua presença, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Continua, Pai, abençoando o trabalho do Luiz, da Luciana, Pai, e que vidas possam ser alcançadas por Teu reino e para a Tua glória, Pai. Que venhamos, Pai, sempre estar em comunhão contigo, fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Perdoa, Pai, as vezes que falhamos, Pai, que erramos contigo, Pai, e que venhamos, Pai, sempre, Pai, fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, também todas essas dificuldades que nós temos, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos dar solução, Pai, com referência, Pai, a essa pandemia, Pai, que o Senhor venha encontrar solução, Senhor, para podermos ter a nossa vida normal, Pai. Podemos abraçar o nosso irmão, Pai, podemos cumprimentar, Pai, sentir, Pai, o calor humano, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, que o Senhor venha sempre falar conosco, Pai. E muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite também ao Alan, que é o aniversariante dessa noite e também foi o orador da noite também, tá? Que possamos continuar, né, meditando hoje sobre o Alfa e o Ômega, sobre esse nosso Deus Todo-Poderoso, que em breve voltará. E vamos continuar com isso, meditando na letra de mais um louvor, que é o Maranata, do Ministério Aviva.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa maior esperança, né? A volta do nosso Senhor. E vamos nesse momento para o momento da leitura bíblica, que está baseado hoje em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos à leitura. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, para a leitura do manancial, estamos na semana 11, sob o título Com Todas as Letras. Foi escrito pela nossa irmã Peg Fonseca. Vamos à leitura. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 8. Uma garotinha se perdeu na floresta perto de uma fazenda. O fazendeiro encontrou-a e lhe disse: não tenha medo, eu a levarei para casa. A menina respondeu: não tenho medo, sabia que você viria, estava esperando por você. Eu estava orando. O fazendeiro perguntou: como? Quando eu cheguei, você estava dizendo A, B, C, D, E, F, G. Ela explicou: eu não tinha certeza do que pedir, então estava orando todas as letras do alfabeto, deixando Deus reuni-las da melhor maneira. Ele sabe juntar as letras melhor do que eu. A menina entendeu instintivamente que Deus é o Alfa e Ômega, o começo e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última, igual a e Z em português. Assim como podemos formar todas as palavras em português usando as letras de A até Z, Deus pode tudo, porque Ele é completo em si mesmo. Deus é tão completo que Ele não tem princípio nem fim. Ele é contínuo, eterno. Ele não muda, não vai embora e não para. Sempre foi e sempre será. Ele viveu antes de o mundo começar e estará lá quando acabar. Você sabe a diferença que isso faz em sua vida? Mostre que a nossa vida é planejada, porque Ele sabe como começou e como terminará. Cada parte da nossa vida está sob o seu olhar atento. Nada ocorre sem sua consciência ou envolvimento. Ele está sempre presente. Quando as coisas parecem difíceis,
ou você estiver com medo, lembre-se de que Ele está presente e nunca se ausentará. Partindo. Bom, irmãos, dando continuidade, né, ao tema de hoje, do Alfa e do Ômega, a gente pode perceber o quão poderoso é o nosso Deus. Ele é o que era, que é e o que há de vir. Nós podemos ver nisso, né, nessa passagem que a gente leu, que ele é o que era, o que é e o que há de vir, que Deus está presente em todo o tempo. E a gente pode perceber que ele não muda, ele é eterno. Então não tem princípio nem fim. Se a gente for perceber essa qualidade dele estar tanto no presente, no passado, no futuro, e é como se assim, a característica dele não muda. É óbvio que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, né? A contagem do tempo de Deus não é igual à nossa, assim a Bíblia registra, né? Porém, o nosso Deus, ele é tão poderoso que a gente vê ali na meditação, a história da menina ali, que ela não teve medo, ela creu em Deus, ela falou assim, eu vou orar, porque Deus vai saber juntar da melhor forma as letras. E assim como aquela menina, né, que colocou a confiança que a oração dela ia ser ouvida e que Deus saberia melhor como ajuntar aquelas letras, o nosso Deus, ele está presente do início ao fim. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E a gente se esbarra com isso e a gente pensa assim, se nosso Deus é o Todo-Poderoso, por que muitas das vezes a gente chega a ficar com tanto temor, com tanto medo? Por que não colocarmos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações diante desse Deus que não muda, diante desse Deus que é onipresente, está presente em todos os lugares, ele é onisciente, ele é onipotente, é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós e que tem um amor tão grande pelas nossas vidas. A gente vê ali naquele texto que a gente leu em Apocalipse também, que ele nos amou. E depois ele derramou do seu sangue sobre nós. Ou seja, Deus ele nos amou primeiro, para depois perdoar nossos pecados. Depois derramar o sangue dele para nos redimir. Ou seja, esse nosso Deus tão amoroso, né? Ele nos aceita na sua presença. Ele perdoa os nossos pecados porque ele nos amou. Porque Deus é amor. Deus é amor. E Deus é o Todo-Poderoso. E ele prometeu que em breve Jesus voltará. Para o quê? Para nos buscar. E a gente vê também nessa passagem que bem-aventurados, ou seja, felizes, bem-aventurado quer dizer feliz, é aquele que lê, ouve e guarda. Ou seja, não é interessante se a gente for ver que é o que lê e ouve. Ou seja, antigamente a Bíblia, a palavra de Deus, né, a Bíblia não era tão fácil impressa, né? Assim, a gente não encontrava há anos atrás, né? Muitos anos atrás. Não tinha essa facilidade de tradução da palavra de Deus. Então nem todos tinham acesso a ler as escrituras impressas, mas conseguiam ouvir. E também tem pessoas que não sabem ler, ou são analfabetos, né? Tem pessoas que não têm condições de ler, mas elas têm condições de ouvir. E a gente vê, né, que não está restrito a só aquele que lê, é aquele que lê e que ouve. Isso abrange mais pessoas, não só aqueles que têm acesso à leitura, aqueles que sabem ler, mas aqueles que conseguem ouvir também. Então, assim, abrange todos, ou seja, feliz aquele que lê e ouve a palavra dessa profecia, né, e guarda no seu coração. Então, o livro de Apocalipse é um livro, assim, muito rico. É um livro que assusta algumas pessoas. Tem pessoas que não falam assim, eu não vou ler não, porque eu não vou entender nada, não vou ler porque é difícil. Mas olha que bênção linda que está na palavra de Deus para quem lê, ouve e guarda.
Então, tem uma recomendação no início que feliz é aquele que lê e ouve e guarda as palavras dessa profecia. Então, a gente vê que o nosso Deus nos convida a ler a palavra, nos convida a ler o livro de Apocalipse, porque é bênção para nossas vidas, porque nós vamos ser felizes se lermos, ouvirmos e guardarmos, principalmente a leitura de Apocalipse. E o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele retoma vários livros do Antigo Testamento. Até o capítulo 20, mais ou menos, são trechos da palavra que tem referência no Antigo Testamento, que já foram falados lá na Palavra de Deus em outros livros, só que com às vezes alguns outros detalhes, e alguns trechos você entende melhor indo em outros livros da Bíblia. Isso é interessante. E novidade mesmo você encontra nos dois últimos nos dois últimos capítulos do Apocalipse. Aí você encontra novidades. Mas o restante é tudo, você volta a algumas passagens bíblicas, né? Então o livro de Apocalipse, ele é rico, ele é um livro abençoador, né? É um livro que o Senhor nos convida a lermos. Então, se você ainda não leu o livro de Apocalipse, eu te convido a ler. E mesmo que você não entenda, vale a pena, porque o Senhor fala que você vai ser feliz se você ler, ouvir e guardar. E é aquilo, no livro de Apocalipse, a gente, principalmente no final dele, a gente vai ver que o Senhor fala de algumas bênçãos, né, de como vai ser a nova cidade e aquilo que o Senhor tem prometido para nós, que é um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá aflição. E quantas coisas a gente tem passado nesses últimos dias? Quantas tristezas, né? Quantas, às vezes, decepções, medos, né? O mundo está de uma forma que aí a gente pensa assim, principalmente nessa pandemia, algumas pessoas perdendo entes queridos, a gente pensa, mas e o que vai ser do futuro? Mas o Senhor tem uma profecia linda, porque se a gente esperar só dessa terra aqui, do que a gente está vivendo agora, a gente vai ser triste e amargurado. Mas se a gente pensar na esperança da volta de Jesus, que em breve Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, daquilo que o Senhor prometeu para nós, para aqueles que andarem nos seus caminhos, para aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, é muita bênção. É um local lindo, é ruas de ouro, não vamos chorar, não vamos ficar tristes. Isso é motivo de alegria, irmãos. Isso é motivo de nos dar esperança, nos motivar a caminharmos na presença de Deus, porque Deus tem o controle das nossas vidas. Deus, ele tem cuidado de nós, se assim nós permitirmos. Se nós verdadeiramente colocarmos o nosso coração e a nossa vida na presença dele, ele cuida. Passaremos por momentos difíceis? Sim, mas nunca estaremos sós, se sempre estivermos ali na presença de Deus, buscando Ele e sabendo dessa promessa maravilhosa que é a volta do Senhor Jesus. Então, que possamos meditar na palavra do Senhor, porque ela nos traz consolo, assim como tem o livro do Apocalipse. E nesse momento eu convido vocês também a ouvir um louvor, tá? Que foi da abertura do Congresso da Chamada da Meia-Noite de 2019, junto com o quarteto Lírio dos Vales, e tem outras pessoas cantando também, sobre esse finalzinho do livro de Apocalipse, que é muito bonito.
vem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Tempestade o dia em que subirei, em um lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Bênção pura, né? Como diz o Luiz, Isso é bênção não tem pura. como. Eu me emocionei, né? Na letra do louvor, é muito profundo, né? Eu acho que vai ser muito lindo a gente se encontrar com o nosso Deus, e eu acho que João ele teve um privilégio muito grande, né? Se a gente for ver, porque ele viu isso tudo e Deus permitiu que ele visse. E quem somos nós, né? Para estarmos um dia junto com o nosso Deus, né? Como Deus nos ama, a gente é tão pequeno e o nosso Deus é todo poderoso, é o Alfa e o Ômega. Bênção pura. A Érica fala que conhece essa música, né? E entrou aquelas duas meninas que cantando Osana. Ela estava cantando isso também, Érica, só que elas são judias, né? Elas estavam cantando em hebraico. É, em O hebraico. nome delas são respectivamente Irit e Yael, né? Elas também todo ano estão no congresso da chamada meia-noite. Inclusive a gente estava nesse congresso aí também, a gente estava cantando também ali, só que a gente estava em outro lugar. A gente estava né? na A gente arquibancada. estava na arquibancada, né? Aqui a gente está até com a blusa do congresso. Isso aqui é um tema de um deles, De um que foi deles. Arrebatamento, você está preparado. Esse congresso daí que teve esse louvor falou sobre o céu Céu e e o inferno, né? Então cada ano tem uma temática. Aí por conta da pandemia, ano passado só teve algumas Online. pregações online, mas não todas as pregações que normalmente tem. Né? Então vamos, louvado seja o nome do nosso Senhor, né? E vamos nesse momento para nossas perguntas dessa noite. E a pergunta 1 dessa noite é:
Que diferença fez no tempo de pandemia saber que o Senhor esteve no controle completo da sua vida? Vou repetir a pergunta. Que diferença fez no tempo de pandemia saber que o Senhor esteve no controle completo da sua vida? É um tema bem interessante para refletirmos. Já estamos há um ano, né, de pandemia, se a gente for contar. E qual a diferença que fez, né? Saber que o Senhor esteve no controle completo. Bom, eu vou... A Erika compartilha com a gente aqui que toda a diferença. Concordo. Eu vou compartilhar aqui com vocês também a opinião da nossa irmã Simone, que ela responde antes e nos envia, porque ela não pode estar aqui online, que ela está trabalhando. E a resposta dela foi, que ela compartilhou, né? Deus está no presente agora, né? E na pandemia agora também, porque Deus está presente. Como a gente viu, Deus ele era, é e há de vir. E Deus está no controle de tudo e no tempo dele. Ela até comenta que não deixarmos que o presente agora, né, que a nossa mente venha adoecer o nosso corpo físico, né, com pensamentos. E se Deus está presente, se Ele está presente, Ele está cuidando das nossas vidas. O pessoal está falando aqui, né, que está concordando realmente com a Erika, que faz toda a diferença. Eu também vejo também que uma das diferenças também é a segurança que o Senhor nos dá. Porque sabermos que Ele está no controle das nossas vidas, isso também nos dá uma sensação de segurança, de conforto. Por exemplo, no começo da pandemia, deu aquela sensação um pouco de medo, de receio. Eu acredito que muitas pessoas se assustaram, mas a gente vai vendo que Deus vai cuidando da gente, Deus vai nos confortando, nos consolando, nos dando essa segurança. Então, resumindo ali o que ela falou, toda a diferença. O Senhor fez toda a diferença nessa pandemia. E vamos para a segunda e última pergunta dessa noite. O que você tem feito no dia a dia para que seus olhos estejam sempre expostos em Deus? Vou repetir. O que você tem feito no dia a dia para que seus olhos estejam sempre postos em Deus? É uma pergunta bem reflexiva. Bom, eu vou esquecendo de falar. Ela até comentou assim, que passado quem vive é o museu de passado, né? Que não podemos viver do passado. Ele é o presente e o futuro pertence a Deus. Que no sentido de que às vezes a gente fica olhando para as coisas que passaram, mas também o passado pertence a Deus, mas devemos sempre olhar para frente, para o presente, para o que estamos vivendo, para que não venhamos sofrer com coisas que ficaram lá no passado. Bom, e sobre a segunda pergunta, ela compartilhou aqui conosco, né, que para ela orando, meditando e falando de Cristo a tempo e fora do tempo. Ela até compartilhou uma experiência aqui de uma colega de trabalho que não trabalha mais com ela, mas que ela sempre falava da palavra quando podia para essa pessoa. E a pessoa colocou assim no status, a melhor decisão que tomei nesse mundo, esse mundo não tem nada de atrativo, partiu o culto. Aí ela mandou uma mensagem para a pessoa, ela dizia assim, você aceitou Jesus? Ela disse sim, e isso para ela foi motivo de muita felicidade. Saber, né, que essa colega aceitou a Cristo, era uma colega que ela evangelizava, ou seja, ela até comentou, o ser humano,
o ser humano é que acaba se ausentando de Deus. As pessoas é que acabam se afastando de Deus. Mas isso é algo que devemos sempre tentar nos aproximar de Deus. Colocar nossos olhos, como diz a pergunta, nossos olhos estejam sempre postos em Deus. Isso é algo que sempre precisamos buscar, precisamos sempre estar atentos à palavra de Deus. Assim como a irmã Cida comentou, né? Lendo a palavra de Deus é uma forma da gente estar com os nossos olhos sempre postos em Deus. O Alan também comenta orar, louvar, agradecer. A gratidão também é algo muito importante. A Erika até comenta, lendo pelo menos um versículo por dia, orado, sim, isso também é muito importante. Ela está falando que precisa de um foco maior, mas o pouco que você faz é muito pior se você não fizer. Se a gente não ler, não meditar, e nem que seja um pequeno trecho da palavra, bom, acho que a gente falou quase tudo, né? Oração, leitura da palavra, a leitura do próprio manancial também, o manancial é uma página só, e não é tão grande, né? Dependendo até do tamanho do manancial, se torna pequeno. É um trecho pequeno que também nos traz uma meditação sobre o dia a dia, de acordo com a palavra do Senhor, o louvor. Outra coisa também, assistir culto, assistir pregações. Isso tudo são formas da gente estar colocando nossos olhos postos em Deus. E estar envolvido na obra também, isso é muito importante. Então, tem várias formas que nós podemos fazer para nos aproximarmos de Deus. E nesse momento que o mundo está vivendo, nós precisamos nos preocupar, de termos essa preocupação de estarmos próximos do nosso Senhor, de estarmos constantemente buscando. Porque a palavra de Deus fala, orai, fala para nós orarmos, fala para nós vigiarmos, fala para nós nos alegrarmos. E o mundo do jeito que está, que a gente tem ouvido tanta coisa, a gente tem visto tantas injustiças, a gente tem visto tanta coisa ruim acontecendo, que se nós não colocarmos nossos olhos postos em Deus, a gente só vai ficar amargurado e triste. A gente vai acabar ficando triste, a gente vai acabar ficando depressivo. Então a gente tem que colocar nossos olhos em Deus para sobrevivermos a tudo isso que tem acontecido. Eu mesmo às vezes comento com o Luiz, falo assim, vem logo Jesus, porque as coisas do jeito que o mundo tá ficando vamos dizer assim, de cabeça para baixo. Tá muito estranho o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, que possamos a cada dia colocarmos nossos olhos postos em Deus, orarmos, louvarmos, lermos, meditarmos na palavra de Deus, nos envolvermos da obra do Senhor. Amém? E vamos agora para a nossa agenda dessa noite. A agenda continua quase a mesma que a gente tem ouvido toda semana, não teve muita novidade. Nós temos a live às quartas-feiras às 9h30 com o pastor João e a sua esposa Peg. Aos domingos temos culto às 10 às 19 horas e temos 3 classes de ABD com horários diferentes, tudo transmitido via YouTube, sendo que os cultos da PIB que são transmitidos pelo YouTube e pelo Facebook. As classes são só pelo YouTube. A congregação Batista Põe Palavra está com culto aos domingos, com EBD às 8h45 e culto às 10 horas. A PIB continua fechada e a congregação está abrindo só os domingos pela manhã. E próxima semana nós vamos meditar sobre o tema Quando Deus Abre o Caminho. E vamos neste momento para os nossos motivos de oração, né? A gente tem a saúde mental, os governantes, paz e segurança e orarmos uns pelos outros. Temos alguns motivos de oração, né? Vou até ler para vocês os motivos. Se tiver mais algum motivo para acrescentar, vocês nos atualizem. Se tiver algum motivo que não seja mais motivo também. Bom, a gente tem aqui alguns motivos que seria... A gente tem a recuperação da Eulália, a gente tem o trabalho do nosso irmão William, a Terezinha por sua família, a Josi por emprego, o Alan pelo estágio e curso, pedindo a Deus também que dê sabedoria,
a nossa irmã Regina pela sua saúde, a Cristiane, filhos e emprego para os seus filhos, a Simone pede pela sua saúde, pela saúde da sua nora Gabriela, pelo seu neto que está para vir, e também pelo seu filho Jonathan, dos seus pais e seu esposo. Também orarmos pela comunidade de São Carlos, orarmos também pela Flávia, que foi um pedido que a nossa irmã Cida pediu, a saúde da Lívia também. Também temos o pedido hoje da Érica, né, pela recuperação dela também, que ela está sentindo dor, né, que ela arrancou o siso. Também temos meu pedido também pelos meus estudos, Luiz também por estudos, vocês estejam também orando por nós. E se tiver algum motivo também. O Judson. Não. Também tem mais alguns motivos. A irmã Lúcia. Que são coordenadores, né, que são os coordenadores de todos os PGMs da PIB do Rio de Janeiro. O Judson e esposa estavam com Covid, agora eles estão hospitalizados, até onde sabemos. E também continuar orando por nossa irmã Eneida, né, por enfermidade, que também é uma líder de PGM. Sim. Junto com o pastor Gideão. Então, acho que é isso por enquanto, né? Sim, vamos nesse momento estarmos orando. Beleza, se você tiver também seu pedido aí, né, de oração, também é só falar conosco. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Ainda respiramos, estamos de pé, conscientes, muitos com algumas dificuldades diferentes, mas o Senhor tem nos sustentado. E obrigado porque o Senhor também tem sustentado os nossos afazeres, empregos, e de alguma forma tem nos abençoado, tem guardado os nossos familiares e parentelas diante de tudo que estamos passando, das grandes dificuldades que o mundo tem enfrentado. Obrigado também pela oportunidade de estarmos juntos, online, com vários irmãos, louvando e agradecendo ao Teu santo nome. Onde nesta noite também meditamos que as Tuas misericórdias são infinitas, que Tu nos perdoa de todos os nossos pecados e que em breve estaremos contigo na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, por reforçar e reavivar essa esperança em nosso ser e que continuemos neste caminho, que não venhamos a desanimar, Senhor, que não venhamos a retroceder, mas prosseguir. Muito obrigado por tudo, continua ajudando, abençoando cada irmão, a cada necessidade. Oração que te fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Bênção pura. Mais algum aviso? Acho que não, né? Não. Bem, então, Podemos não aviso agora, não. nós estamos terminando, né? Desejamos a todos aí a bênção de Deus. No final a gente tem mais um louvor para a meditação dos irmãos, né? Que fala sobre o rei está voltando, de Oséias de Paula. Mais uma palavrinha aí da volta do Senhor para nossa reflexão no final. E que todos tenhamos uma ótima semana. Que Deus abençoe. Beleza, bênção pura. Agradecimento, a oração de agradecimento aí também que a Érica compartilhou, né? Bênção pura. Então, vamos ouvir aí mais um louvor de adoração ao nosso Senhor. Amém. O mercado está deserto, seu trabalho já parou,
o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos